Minha irmã me humilhou na frente de todos. Eu esperei a hora certa. E acabei com tudo. Dizem que as maiores tempestades começam com uma brisa suave. No meu caso, começou com o barulho das máquinas de costura do ateliê principal. Aquele som ritmado e constante que embalou minha infância inteira. Era mais um dia comum na Confecções Martins em Filhas, em Belo Horizonte, e eu estava fazendo o que sempre fiz, resolvendo problemas em silêncio. Silvana, a nova coleção precisa ser aprovada até amanhã. A voz de Dona Célia, nossa gerente de produção há mais de 20 anos, tremia ligeiramente. Era a terceira vez que ela subia até minha sala naquela manhã. Sua irmã marcou reunião com os compradores, mas ninguém aprovou os modelos finais. Respirei fundo, sentindo o peso familiar da responsabilidade sobre meus ombros. Pode deixar, Célia. Vou resolver isso agora. Não era a primeira vez que Vanessa marcava compromissos sem alinhar com a equipe, e certamente não seria a última. Desci até o ateliê, onde o aroma de café se misturava com o cheiro característico dos tecidos novos. As costureiras me cumprimentaram com sorrisos discretos. Aqueles sorrisos que diziam muito mais do que palavras. Elas sabiam, assim como eu, que algo estava mudando na empresa desde que papai adoecera. Arnaldo Martins, meu pai, era o coração daquele lugar. Começou com uma única máquina de costura na garagem de casa, nos anos 90, e transformou aquilo em uma das redes de confecção mais respeitadas de Minas Gerais. Qualidade não grita, sussurra, ele sempre dizia, ajustando os óculos na ponta do nariz, enquanto inspecionava cada peça que saía da produção. Agora, sentado em sua poltrona preferida em casa, papai lutava contra um câncer que o consumia, dia após dia. E eu lutava para manter seu legado vivo enquanto Vanessa... Bem, Vanessa tinha seus próprios planos. Maninha! A voz dela cortou o ar como um raio, fazendo algumas costureiras se sobressaltarem. Vanessa atravessou o ateliê como se desfilasse, seus saltos altos ecoando contra o piso. Você viu que marquei reunião com a rede Eleganza para amanhã? Precisamos impressionar. É nossa chance de entrar no mercado de luxo. Ergui os olhos dos tecidos que estava analisando. Minha irmã estava impecável, como sempre. Cabelos perfeitamente alinhados, maquiagem profissional, um conjunto vermelho que certamente custava mais do que o salário mensal de nossas costureiras. Vi sim, Vanessa. Estou tentando acelerar a aprovação dos modelos, mas você sabe que temos um processo... Processo? Ela riu, aquela risada que sempre me fazia sentir menor. Silvana, você precisa ser mais ousada. Papai sempre disse que oportunidades não esperam. Papai também sempre disse que a pressa é inimiga da perfeição. Rebati, mantendo a voz calma. Era nosso padrão. Ela atacava, eu me defendia. Ela gritava, eu sussurrava. Naquela noite visitei papai no hospital. Ele estava mais abatido, mas seus olhos ainda brilhavam quando falava da empresa. Como estão as coisas por lá, filha? Sentei na beira da cama, segurando sua mão magra entre as minhas. Queria contar sobre as mudanças que Vanessa estava propondo, sobre meus medos, sobre como estava cada vez mais difícil manter o equilíbrio. Mas, como sempre, escolhi protegê-lo. Está tudo sob controle, pai. Descanse. Ele apertou minha mão, seus olhos fixos nos meus. Sabe, Silvana, às vezes penso que carreguei muito peso nos seus ombros desde cedo. Você sempre foi tão... responsável. É o que precisava ser feito, respondi, sentindo um nó na garganta. Talvez... Ele tossiu, um som áspero que me assustou. Talvez seja a hora de outras pessoas carregarem um pouco desse peso. Não entendi na hora o que ele queria dizer. Ou talvez não quisesse entender. Voltei para casa naquela noite com uma sensação estranha no peito, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Uma semana depois, papai convocou uma reunião familiar no hospital. Eu, Vanessa e mamãe nos reunimos em seu quarto. Ele estava sentado na cama, apoiado em travesseiros, com uma pasta de documentos no colo.
Pensei muito sobre o futuro da empresa, começou ele, sua voz fraca, mas decidida. E tomei uma decisão sobre a sucessão. Meu coração acelerou. Anos de dedicação, noites em claro resolvendo problemas, conhecimento profundo de cada aspecto do negócio. Tudo me apontava como a escolha natural. Vanessa será a nova CEO. O silêncio que seguiu aquelas palavras foi ensurdecedor. Senti como se todo o ar tivesse sido sugado do quarto. Vanessa soltou um gritinho de alegria e correu para abraçar papai, enquanto mamãe permanecia em silêncio, seu rosto uma máscara de preocupação. E eu fiz o que sempre fiz. Sorri, parabenizei minha irmã e guardei minhas lágrimas para quando estivesse sozinha. Mas algo mudou dentro de mim naquele momento. Uma pequena chama se acendeu. Uma que não era de raiva ou ressentimento, mas de determinação. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, peguei um antigo caderno de anotações. Na primeira página escrevi plano de contingência, porque pela primeira vez na vida eu não ia apenas observar em silêncio, ia agir. O som das máquinas, de costura, ainda ecoava em minha mente, como uma música de fundo para o que estava por vir. E dessa vez, seria diferente. Dessa vez, o silêncio seria minha arma mais poderosa. A primeira reunião geral sob a liderança de Vanessa aconteceu numa quinta-feira cinzenta de junho. O auditório da empresa estava lotado e eu podia sentir a tensão no ar enquanto ocupava meu lugar na primeira fileira. Tinha escolhido sentar ali propositalmente. Queria que minha irmã visse meu rosto durante todo o seu discurso inaugural. Bom dia a todos! A voz dela preencheu o espaço com aquela confiança característica. Hoje marca o início de uma nova era para a Martins & Filhas. Uma era de modernização, de ousadia. Ela fez uma pausa dramática, seus olhos encontrando os meus, e de mudanças necessárias. Foi nesse momento que percebi o laptop conectado ao projetor. Na tela, uma apresentação de PowerPoint aguardava. Meu estômago se contraiu. Conhecia bem demais minha irmã para saber que algo estava por vir. Vamos começar analisando alguns projetos anteriores, continuou ela, clicando para o primeiro slide. Em especial, a coleção sustentável que foi desenvolvida no último trimestre. Meu projeto. Meu bebê. O resultado de meses de pesquisa com fornecedores locais, desenvolvimento de tecidos ecológicos e capacitação de artesãs da comunidade. Um projeto que estava crescendo lentamente, mas de forma sólida. Como podem ver nesses gráficos, Vanessa apontou para números em vermelho. O retorno sobre investimento está muito abaixo do esperado. A margem de lucro é mínima, e o tempo de produção é incompatível com as demandas do mercado. Senti os olhares dos funcionários alternando entre mim e ela. Alguns, como Dona Célia, pareciam desconfortáveis. Outros, principalmente os bainos, novos gerentes que Vanessa tinha trazido, assentiam com aprovação. Por isso, ela sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Estamos encerrando o projeto sustentável, efetivo imediatamente. Os recursos serão realocados para nossa nova linha premium. O silêncio que seguiu foi pesado. Não pelo projeto em si, mas pela forma como foi feito. Uma execução pública, calculada para me humilhar. Mantive minha expressão neutra, mesmo sentindo meu coração bater contra as costelas como um pássaro preso. Nos dias que se seguiram, as mudanças vieram como uma avalanche. Vanessa começou a implementar seu plano de modernização. Funcionários antigos foram realocados ou demitidos, substituídos por pessoas de sua confiança. O ambiente familiar, que papai tinha cultivado por décadas, foi sendo substituído por uma cultura corporativa fria e competitiva. Foi numa dessas noites, quando todos já tinham ido embora, que encontrei o primeiro indício. Estava organizando documentos no arquivo. Agora minha principal função, ironicamente, quando um contrato chamou minha atenção. Era com um novo fornecedor de tecidos, mas os valores não batiam com os lançamentos contábeis que eu conhecia. Ainda por aqui, Silvana? A voz de Jorge, nosso contador há 15 anos, me sobressaltou. Ele parecia mais velho e cansado do que nunca. Só organizando algumas coisas.
respondi, guardando discretamente uma cópia do contrato na minha pasta. E você? Ele hesitou, olhando ao redor como se verificasse se estávamos realmente sozinhos. Sua irmã, ela tem métodos diferentes dos do seu pai. Como assim? Alguns pagamentos? Algumas transferências? Ele passou a mão pelo cabelo, grisalho. Não sei se deveria estar te falando isso. Na manhã seguinte, Jorge tinha pedido demissão. Vanessa anunciou que modernizaríamos o setor financeiro, terceirizando a contabilidade. Mas as palavras dele plantaram uma semente em minha mente. Comecei a prestar mais atenção, a fazer cópias discretas de documentos, a anotar nomes, datas, valores. Meu caderno de plano de contingência foi ganhando páginas e páginas de anotações. E quanto mais eu descobria, mais meu coração pesava. Uma tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Mariana, uma antiga fornecedora de aviamentos que havia sido substituída por uma empresa de São Paulo. Silvana, sei que não devo me meter. Sua voz tremia. Mas você precisa saber. Sua irmã está usando o CNPJ da Martins para abrir uma marca própria. Ela me procurou para fornecer materiais. Disse que seria um projeto paralelo. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de papai ecoavam em minha mente. Qualidade. Não grita, sussurra. Olhei para o porta-retratos na minha mesa de cabeceira. Uma foto antiga, do dia da inauguração da primeira loja. Papai, mamãe, eu e Vanessa, todos sorrindo, cheios de esperança. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações para ex-funcionários, fornecedores antigos, clientes de longa data. Cada conversa revelava um novo pedaço do quebra-cabeça. Cada história confirmava minhas suspeitas. Em meu apartamento, transformei um quarto vago em um pequeno quartel-general. Nas paredes, prendi documentos, contratos, fotos. Linhas de barbante vermelho conectavam as evidências, formando uma teia que apontava para uma única direção. Vanessa não estava apenas prejudicando a empresa, estava ativamente sabotando-a, para seus próprios interesses. Uma noite, enquanto organizava as evidências, mamãe me ligou. Sua voz estava diferente, preocupada. Filha, seu pai piorou. Os médicos não dão muito tempo. Senti o mundo girar. O tempo estava acabando, e eu precisava agir. Não por vingança, não por mim, mas pelo legado que papai construiu com tanto amor e dedicação. Olhei para o mural de evidências em minha parede e tomei uma decisão. Era hora de transformar meu silêncio em ação. A tempestade estava chegando, e dessa vez eu seria o olho do furacão. A morte tem um jeito peculiar de mudar tudo. Papai partiu numa manhã de domingo, silenciosamente, como se não quisesse incomodar ninguém. Eu estava ao lado dele, segurando sua mão, quando seu último suspiro escapou suavemente entre os lábios. Vanessa chegou 1 hora depois, já vestida de preto, maquiagem impecável, como se tivesse ensaiado aquele momento. O velório foi realizado na igreja do bairro Floresta, onde crescemos. Entre abraços e condolências, observei o desfile de funcionários antigos e novos, fornecedores, clientes. Cada um deles carregava uma história com meu pai, um momento especial, um conselho recebido. E cada história era como uma agulha perfurando meu coração, lembrando-me do que estava em jogo. Ele estava tão orgulhoso da sucessão, ouvi Vanessa comentar com um grupo de executivos. Sabia que a empresa precisava se modernizar, se reinventar. Suas palavras soavam ensaiadas, como se estivesse aproveitando até mesmo aquele momento para fazer política. Mamãe permaneceu sentada a maior parte do tempo, suas mãos entrelaçadas no colo, olhar perdido. Quando me aproximei dela, sussurrou: "Seu pai sempre dizia que você tinha os olhos dele. Não só a cor, mas o jeito de ver através das pessoas." Aquelas palavras ficaram comigo. Nos dias que se seguiram ao enterro, enquanto a vida tentava retomar seu curso normal, comecei a ver através das camadas de mentiras que Vanessa havia tecido ao nosso redor. Uma manhã, cheguei mais cedo à empresa e encontrei Dona Célia chorando.
no vestiário das costureiras. Seu rosto estava vermelho. As mãos tremiam enquanto segurava um papel. Carta de demissão, ela explicou, sem que eu precisasse perguntar. Depois de 23 anos, sua irmã disse que estou desatualizada para as novas demandas do mercado. Sentei ao lado dela, sentindo o sangue ferver nas veias. Não. Assine, pedi, pegando o papel de suas mãos. Me dê alguns dias. Naquela mesma tarde, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Era um link para uma pasta digital com documentos internos da empresa. Contratos, notas fiscais, e-mails. No final, uma única linha de texto. Nem todos concordam com o novo regime. Passei a noite inteira analisando os arquivos. Entre eles, encontrei algo que fez meu coração parar. Projetos detalhados para uma nova marca de roupas, Vanessa Martins Collection, usando recursos, fornecedores e até funcionários da nossa empresa. Não era apenas um projeto paralelo. Era uma sangria deliberada. Os olhos dele, as palavras de mamãe ecoaram em minha mente. O jeito de ver através das pessoas. Comecei a montar um dossiê completo. Cada documento, cada testemunho, cada evidência era como um fio que eu tecia cuidadosamente, formando um tecido de verdades inegáveis. Meu apartamento se transformou em um centro de operações clandestino. Na parede do quarto vago, o mural crescia dia após dia, revelando um padrão de fraudes e desvios que ia muito além do que eu imaginava inicialmente. Uma noite, enquanto organizava as evidências, recebi uma visita inesperada. Era Roberto, nosso antigo diretor financeiro que Vanessa havia demitido no segundo mês de sua gestão. Vim trazer isso, ele disse, entregando-me uma pasta. São registros de transferências suspeitas que descobri antes de ser dispensado. Seu pai confiava em você, Silvana. Ele pode ter escolhido Vanessa para CEO, mas sempre dizia que você era a guardiã do verdadeiro espírito da empresa. Suas palavras me atingiram como um raio. Pela primeira vez, entendi que a decisão de papai de nomear Vanessa não tinha sido uma rejeição a mim. Talvez fosse justamente o contrário. Ele me conhecia bem demais para saber que eu seria incapaz de fazer as mudanças drásticas que ele acreditava serem necessárias. Mas também me conhecia bem o suficiente para saber que eu seria a única capaz de impedir que essas mudanças destruíssem tudo o que ele construiu. Com essa realização, minha determinação cresceu. Comecei a fazer reuniões discretas com ex-funcionários e fornecedores leais. Cada um deles tinha uma peça do quebra-cabeça, uma história para contar, uma evidência para compartilhar. Como uma costureira paciente, eu ia juntando todos esses retalhos, criando algo maior. Paralelamente, Vanessa parecia cada vez mais descuidada em sua ambição. Talvez minha aparente passividade a tenha feito baixar a guarda. Ela começou a tomar decisões cada vez mais arriscadas, deixando rastros cada vez mais evidentes de suas irregularidades. O império que estou construindo será revolucionário. Ouvi ela dizer ao telefone uma tarde, quando achava que estava sozinha no escritório. A velha Martins em Filhas será apenas um degrau para algo muito maior. Aquelas palavras foram a gota d'água. Naquela noite, sentada em minha mesa de trabalho em casa, peguei uma antiga foto nossa, eu e Vanessa crianças, brincando com retalhos no ateliê de papai. Éramos tão próximas, tão cúmplices. Quando isso tinha mudado? Em que momento o amor pelo negócio da família se transformou em sede de poder? Com lágrimas nos olhos, abri meu notebook e comecei a redigir um e-mail para o conselho administrativo. Era hora de convocar uma assembleia extraordinária. O momento que eu tanto temia e aguardava estava chegando. Olhei uma última vez para o mural de evidências em minha parede. Cada documento, cada foto, cada anotação contava uma história de traição. Não apenas à empresa, mas aos valores que nossos pais nos ensinaram. Peguei o antigo dedal de prata que papai me dera no meu primeiro dia de trabalho e o apertei entre os dedos. Qualidade não grita, sussurra. Repeti suas palavras como um mantra. A tempestade que eu vinha preparando em silêncio estava prestes a desabar. E desta vez, nem mesmo Vanessa poderia prever sua força.
A sala de reuniões do 10º andar nunca pareceu tão imponente. Através das janelas amplas, o céu de Belo Horizonte se pintava com os tons alaranjados do entardecer, como se até mesmo a natureza quisesse dar um tom dramático àquele momento. Ajeitei a pasta de documentos sobre a mesa de mogno, sentindo o peso de cada página, de cada evidência que havia coletado nos últimos meses. Os membros do conselho começaram a chegar pontualmente às 5 horas. Rostos sérios, alguns curiosos, outros apreensivos. A convocação de uma assembleia extraordinária já havia gerado burburinho nos corredores da empresa durante toda a semana. Vanessa entrou por último, usando um blazer vermelho impecável, sua cor de poder, como ela sempre dizia. Maninha! Seu sorriso era radiante, mas seus olhos estavam alertas. Que surpresa você ter convocado esta reunião. Espero que não. Seja sobre aquele projeto sustentável ultrapassado. Mantive minha expressão neutra, sentindo o dedal de prata de papai no bolso do blazer. Não, Vanessa, é sobre algo muito maior. Sr. Thompson, presidente do conselho, iniciou formalmente a reunião. Quando me deu a palavra, levantei-me calmamente. O silêncio na sala era palpável. Há 6 meses, comecei, minha voz firme apesar do coração acelerado. Nosso pai nos deixou um legado. Não apenas uma empresa, mas valores, princípios, uma forma de fazer negócios baseada em respeito e integridade. Conectei meu notebook ao projetor. A primeira imagem que apareceu era uma foto antiga. A inauguração da primeira loja, nossa, família reunida. Sorrisos genuínos. Vi Vanessa se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Nos últimos meses, testemunhamos mudanças significativas na gestão da Martins & Filhas. Algumas necessárias, outras. Fiz uma pausa, olhando diretamente para minha irmã, profundamente prejudiciais. O que se seguiu foi uma apresentação meticulosa de evidências. Contratos superfaturados, desvios de recursos, a marca paralela registrada em nome de Vanessa, e-mails comprometedores, testemunhos gravados de ex-funcionários. Cada slide era como uma peça de roupa sendo desvendada num desfile macabro de fraudes e traições. Isso é um absurdo! Vanessa se levantou, sua voz tremendo de raiva. São acusações infundadas. Essa é uma tentativa patética de fazer o quê, Vanessa? Interrompi, pela primeira vez em minha vida elevando minha voz contra ela. De proteger a empresa que nossos pais construíram? De impedir que você destrua tudo em nome da sua ambição? Abri uma pasta e distribuí cópias de documentos aos conselheiros. Aqui estão as provas da existência da Vanessa Martins Collection, uma marca registrada utilizando ilegalmente recursos da nossa empresa. Notas fiscais, contratos com fornecedores, até mesmo um galpão alugado com nosso CNPJ. O rosto de Vanessa perdeu a cor. Seus olhos corriam pela sala, buscando aliados, mas encontrando apenas expressões de choque e desaprovação. Vocês não entendem, ela tentou argumentar, sua voz agora quase suplicante. Eu estava modernizando, expandindo. A velha Martins & Filhas precisava evoluir. Evoluir? A voz de mamãe, que até então permanecera em silêncio no fundo da sala, cortou o ar como uma navalha. É assim que você chama roubar da sua própria família? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Vanessa, pela primeira vez desde que me lembro, parecia pequena, vulnerável. Seu blazer vermelho, antes tão imponente, agora parecia pesado demais para seus ombros. Eu tenho mais uma coisa para mostrar, anunciei, projetando um último documento. Era um e-mail de Vanessa para um investidor estrangeiro, detalhando seus planos de esvaziar a Martins & Filhas, transferir seus ativos principais para sua marca pessoal e, eventualmente, vender o que restasse. A Assembleia precisa votar, declarou. Sr. Thompson, sua voz grave refletindo a seriedade do momento. Mas antes, senhorita Vanessa Martins, você tem algo a dizer em sua defesa? Minha irmã se levantou lentamente. Por um momento, nossos olhares se cruzaram e vi algo que nunca tinha
Visto antes em seus olhos, medo. Ela começou, mas sua voz falhou. Pela primeira vez na vida, Vanessa estava sem palavras. A votação foi unânime. Vanessa foi imediatamente afastada do cargo de CEO e uma auditoria externa seria contratada para investigar a extensão dos danos. Enquanto os conselheiros discutiam os próximos passos, observei minha irmã recolher suas coisas e caminhar em direção à porta. Por quê? Sua voz era apenas um sussurro quando passou por mim. Por que você fez isso? Tirei o dedal de prata do bolso e o coloquei sobre a mesa. Porque alguém precisava proteger o que papai construiu. E porque, diferente de você, aprendi que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em saber o momento certo de quebrar o silêncio. Ela saiu sem olhar para trás, seus saltos ecoando pelo corredor uma última vez. Através das janelas, o sol já havia se posto, e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu de Belo Horizonte. Uma era havia chegado ao fim, mas algo me dizia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Dizem que depois da tempestade vem a bonança, mas ninguém nunca fala sobre o trabalho de reconstrução que vem depois. As semanas que se seguiram ao afastamento de Vanessa foram intensas. Auditorias, depoimentos, reuniões intermináveis. Os corredores da Martins & Filhas pareciam mais silenciosos, como se a própria empresa estivesse processando tudo o que havia acontecido. Numa manhã particularmente fria de agosto, encontrei mamãe sentada sozinha no antigo escritório de papai. Ela segurava uma foto antiga nas mãos. Vanessa e eu, crianças, vestindo roupas que ela mesma tinha costurado para nós. Onde foi que eu errei, Silvana? Sua voz estava carregada de tristeza. Como não percebi o que estava acontecendo? Sentei-me ao lado dela, sentindo o cheiro familiar de lavanda que ela sempre usava. Não foi sua culpa, mãe. Às vezes as pessoas escolhem seus próprios caminhos, independente de como foram criadas. O conselho havia me oferecido o cargo de CEO imediatamente após o afastamento de Vanessa. O convite veio acompanhado de olhares expectantes, como se finalmente a ordem natural das coisas estivesse sendo restaurada. Mas algo dentro de mim havia mudado. Não posso aceitar, declarei na reunião do conselho. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Não porque não ame esta empresa, mas justamente porque a amo demais para repetir os erros do passado. Em vez disso, propus algo diferente. A contratação de uma CEO profissional, externa à família, com experiência em reestruturação de empresas familiares. Alguém que pudesse trazer a modernização que Vanessa tanto pregava, mas de forma ética e sustentável. E você? Perguntou o Sr. Thompson, claramente intrigado. Qual será seu papel? Vou fazer o que sempre fiz melhor, cuidar da essência da empresa, mas de uma nova forma. Foi assim que nasceu o Ateliê Sustentável Martins, um braço independente da empresa principal, focado em moda sustentável e desenvolvimento social. Não era apenas uma retomada do projeto que Vanessa havia encerrado, era sua evolução. Dona Célia foi a primeira a se juntar a mim no novo projeto. Finalmente alguém está pensando no futuro de verdade, ela disse, seus olhos brilhando ao ver os planos para a capacitação de costureiras da comunidade. O ateliê começou pequeno, ocupando um antigo galpão no bairro Floresta. Reformamos o espaço mantendo elementos originais. As vigas de madeira expostas, as grandes janelas que deixavam a luz natural entrar. O piso de tábuas corridas que rangia suavemente sob nossos pés. Era um lugar que contava histórias. Numa tarde, enquanto organizava o espaço, encontrei uma caixa antiga com retalhos que papai havia guardado ao longo dos anos. Cada pedaço de tecido tinha uma história, uma memória. Decidi transformá-los em algo novo. Uma colcha de retalhos que seria o símbolo do nosso novo começo. A notícia sobre Vanessa chegou numa quinta-feira. Ela havia se mudado para o exterior, aparentemente tentando recomeçar em Paris. Mamãe chorou ao saber, mas havia um misto de alívio em suas lágrimas. Às vezes, a distância é a única forma de cura possível. O ateliê cresceu organicamente.
Começamos com uma pequena equipe. Eu, Dona Célia e 3 costureiras da comunidade. Nossa primeira coleção foi modesta, mas cada peça contava uma história de transformação. Usávamos técnicas tradicionais de costura combinadas com inovações sustentáveis. O dedal de prata de papai ocupava um lugar de honra em minha mesa. Não mais como um peso de responsabilidade, mas como um lembrete de onde vim. 6 meses depois da tempestade que transformou nossas vidas, realizamos nosso primeiro desfile. Não foi no shopping mais luxuoso da cidade, como Vanessa sempre sonhara, mas no pátio do ateliê, com as luzes do fim de tarde criando sombras douradas através das janelas antigas. As modelos eram mulheres da comunidade, de todas as idades e tipos físicos. Cada uma delas havia participado do processo de criação das peças que vestiam. O público era uma mistura de clientes antigos da Martins & Filhas, moradores do bairro, jornalistas de moda alternativa. Antes do desfile começar, subi ao pequeno palco improvisado. O dedal de prata estava em meu dedo, brilhando sob as luzes. Meu pai sempre dizia que qualidade não grita, sussurra. Comecei, sentindo a emoção crescer em minha garganta. Hoje entendo que ele não estava falando apenas sobre roupas. Era sobre vida, sobre escolhas, sobre poder. Vi mamãe na primeira fila, seus olhos marejados, mas seu sorriso era o mais brilhante que eu havia visto em meses. Ao seu lado, Dona Célia segurava sua mão. Este ateliê não é apenas um negócio. É um manifesto silencioso, uma prova de que é possível crescer sem destruir, inovar sem perder a essência, ser forte sem precisar gritar. O desfile foi um sucesso, mas não pelos motivos convencionais. Não estávamos nas páginas de revistas de moda de luxo, mas nos cadernos de sustentabilidade e empreendedorismo social. Não vendemos para boutiques exclusivas, mas criamos uma rede de clientes fiéis que entendiam o valor de cada peça. Em uma manhã qualquer, enquanto observava o movimento do ateliê através da minha janela, percebi que havia encontrado algo que Vanessa, com toda sua ambição, nunca conseguiu: paz. O som das máquinas de costura ainda embalava meus dias, mas agora era uma música diferente. Não mais uma melodia de obrigação, mas uma sinfonia de propósito. Peguei o porta-retratos em minha mesa, a foto do dia da inauguração da primeira loja, e coloquei ao lado dele uma nova foto. A equipe do ateliê sustentável reunida após nosso primeiro desfile. 2 momentos, 2 histórias, 2 começos. O poder, aprendi, não está em quem grita mais alto, mas em quem tem a coragem de sussurrar verdades. E às vezes, é no silêncio que encontramos nossa voz mais forte. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.